Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 29 de setembro de 2017. Brasil é N1 no ranking da violência contra professores. Entenda os dados e o que se sabe sobre o tema. Parte 1. O soco desferido por um aluno contra o rosto de Marcia Frigi reabriu o debate sobre a violência contra os professores em sala de aula. Entretanto, o retrato da violência contra os docentes deixa o Brasil fora de foco. Os dados globais mais recentes colocam o país como o mais violento contra esses profissionais. Além disso, estudiosos do tema apontam que faltam levantamentos internos que promovam o diagnóstico do problema. Uma pesquisa feita em 2015 pelo Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, APOSP, apontou que 44% dos docentes que atuavam no estado disseram já ter sofrido algum tipo de agressão. Entre as agressões que 84% dos professores afirmam já ter presenciado, 74% falam em agressão verbal, 60% em bullying, 53% em vandalismo e 52% em agressão física. Para a socióloga Miriam Abramovay, especialista em violências nas escolas e juventudes, é significativo a falta de dados sobre o tema. Praticamente nunca foi feita nenhuma pesquisa específica só com os professores. Isso mostra que o tema não é prioritário, como se a violência não tivesse impacto no ensino, no aprendizado e no cotidiano da escola, afirma. Brasil no ranking da violência. Uma pesquisa global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com mais de 100 mil professores e diretores de escola do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, alunos de 11 a 16 anos, põe Brasil no topo de um ranking de violência em escolas. O levantamento é o mais importante do tipo e considera dados de 2013. Uma nova rodada está em elaboração e os resultados devem ser divulgados apenas em 2019. Na enquete da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 12,5% dos professores ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. Trata-se do índice mais alto entre os 34 países pesquisados. A média entre eles é de 3,4%. Depois do Brasil, vem a Estônia, com 11%, e a Austrália com 9,7%. Na Coreia do Sul, na Malásia e na Romênia, o índice é 0. Impunidade. A pesquisadora Rosemeire de Oliveira, da PUC-SP, atribui a violência nas escolas à impunidade dos estudantes. O aluno que agride o professor sabe que vai ser aprovado. Pode ser transferido de colégio ou às vezes é apenas suspenso por 8 dias, diz. Os regimentos escolares não costumam sequer prever esse tipo de crime. Aí, quando ele ocorre, nada acontece. Para as vítimas, no entanto, as consequências costumam ser severas. Rosemeire investiga o trabalho dos professores readaptados, aqueles que foram afastados da sala de aula e reinseridos em outra atividade escolar, como na secretaria ou na biblioteca. A maior parte precisa deixar de atuar nas classes porque tem estresse pós-traumático. Há docentes que foram baleados por alunos, agredidos ou ameaçados, explica. Quando assumem outras funções, as vítimas são vistas com preconceito até pelos próprios colegas. Rosemeire, inclusive, é professora readaptada em um colégio estadual da periferia de São Paulo.
Ela deixou de atuar em sala de aula quando foi ameaçada, em 2009, por um aluno de ensino médio que estava armado. Tentei voltar para o trabalho várias vezes, mas não conseguia. É progressivo. Sofria antes de ir à escola. Era afastada pela psiquiatra, a licença terminava e eu não me sentia capaz de retomar o trabalho. Até que desisti. Fui readaptada em 2012. Hoje, trabalho na secretaria, conta. A vítima se sente cada vez mais excluída. Eu ainda direcionei isso para a pesquisa acadêmica, para mostrar pelo que a gente passa. Violências na escola para a socióloga Miriam Abramovay, especialista em violências nas escolas e juventudes, o que ocorre nas escolas deve ser sempre avaliado no plural violências. Miriam foi uma das coordenadoras de um estudo da Unesco em 2002 que avaliou diferentes manifestações do problema. Ela lembra que as pesquisas mostram que o aluno muitas vezes também é vítima. A escola exerce uma violência institucional muito forte sobre seus alunos e professores, lembra. Com pesquisas atualmente em andamento no Rio Grande do Sul e no Ceará, ela lembra que muitas vezes o aluno se torna rebelde e agressivo por não se sentir donos dos espaços. Não conseguem participar, afirma. Sem fazer juízo sobre o caso específico em Santa Catarina, ela lembra que os levantamentos apontam que um dos principais gatilhos para a violência contra as professoras e os professores está justamente no momento em que um aluno é retirado de sala de aula. Em geral, você cria situações limites que não precisavam ser criadas. Tem que rediscutir, para ver como se pode viver melhor, diz a pesquisadora, novamente fazendo a ressalva de que não está analisando o caso específico de Santa Catarina. Geração Cristal. Síndrome do imperador. A colunista do G1 especialista em educação, Andréia Ramal, lembra uma declaração da professora agredida em Santa Catarina para refletir sobre o papel dos pais e da sociedade na proteção do professor. Em seu depoimento, a professora escreveu: esta é a geração de cristal de quem não se pode cobrar nada, que não tem noção de nada. A análise da professora é coerente com alertas de psicólogos contemporâneos que defendem que os pais estão outorgando poder demais para os filhos. Não estabelecer limites, quase nunca dizer não e fazer todas as vontades de crianças e adolescentes são ingredientes bomba. Derivam na síndrome do imperador, um comportamento disfuncional em que os filhos estabelecem suas exigências e caprichos sobre a autoridade dos pais, controlando-os psicologicamente e podendo chegar, não raro, a agressões físicas, afirma Ramal. Dora encontre em seu trabalho de pós-doutoração Espiritismo e Educação, esclarece que se lemos o Espiritismo com olhos pedagógicos, como foi escrito por Kardec e teorizado e praticado por iniciadores da pedagogia espírita no Brasil tais como Eurípides Barçanufo, Anália Franco, Herculano Pires, Ney Lobo e outros, veremos que se podem deduzir alguns princípios fundamentais, que aqui, didaticamente, resumo em 3. Esses princípios podem ser extraídos da cosmovisão espírita, mas não por acaso, aparecem em 3 clássicos da educação, de que Kardec foi herdeiro: Comenius, Rousseau e Pestalozzi. Se o Espiritismo entende o percurso da alma humana através do tempo, como um processo educativo, deflagrado por Deus, compreendido como Pai, então deve haver uma pedagogia divina. Esta pedagogia tem 3 parâmetros: 1. A liberdade. Fomos lançados livres no universo, com o direito e o dever de construirmos a nós mesmos e cultivarmos as sementes de divindade que trazemos em nós. 2. Ação. Somos livres,
para agir no mundo e através da ação, que promovemos o nosso aprendizado, experimentando situações e vivências, em diversas vidas, até adquirirmos sabedoria e virtude. 3. O amor. Embora Deus tenha nos criado livres para agir, não nos deixou ao abandono, cerca-nos com seu amor incessante, enviando seus mensageiros, para ensinar ao homem a verdade e o bem, colocando ao nosso lado espíritos que nos amam e orientam e intervindo junto a nós como providência, que nos acompanha. São esses 3 princípios, pois, que podemos erigir como fundadores de uma proposta pedagógica espírita: respeitar a liberdade e individualidade da criança, que deve agir para aprender. Isso vai desde a aplicação prática de fórmulas matemáticas até o exercício das virtudes, mas essa ação livre deve ser acompanhada pelo amor dos educadores, empenhados em incentivar e cultivar o lado bom dos educandos, com atenção, diálogo, observação e autoridade moral. O Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Psicologia da Gratidão, complementa dizendo: a aquisição de hábitos saudáveis, edificantes e que produzem harmonia no grupo social, a transformação das tendências agressivas e dos sentimentos de baixa estima para melhor, o esforço para qualquer realização dão-se por intermédio dos processos educativos, especialmente aqueles de natureza moral, ao mesmo tempo que, mediante o estudo, ocorre o desenvolvimento cultural e intelectual, num somatório de valores que enobrecem o ser humano. A educação, no seu sentido lato, está reservada, portanto, à grande tarefa de construir o homem e a mulher melhores e mais sociáveis, neles desenvolvendo os germes do amor e da dignidade, com os quais progride espiritualmente, tornando-se úteis à comunidade, após transcenderem os limites egóicos, adquirindo a consciência de paz e dos valores éticos que constituem a vida pensante. Sendo a educação, conforme já referido, o processo de criar hábitos saudáveis, não se pode permitir o direito de tornar-se virulenta na observação dos seus preceitos, castigando e impondo-se para ser considerada como legítima. Pelo contrário, deve conquistar o educando por meios dos recursos poderosos de que se forma, especialmente pelo sentido de amor e de dignidade de que se reveste. O respeito é uma conquista que cada um consegue pela maneira como se comporta, pelos atos e palavras, pela vivência e forma de conquistar os demais. Toda vez que se estabelecem normas de imposição, violenta-se o livre-arbítrio, o direito de optar-se pela aceitação do outro com todas as maneiras absurdas que lhe são características. A vida vale pelo que se lhe pode acrescentar de bom, de belo, de útil, sem a valorização demasiada do empenho para consegui-lo. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de setembro, por Feijó.